Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje eu quero trazer aqui para as pessoas a palavra do Senhor que nos faz saber se de fato já estamos salvos, porque a salvação vem pelo novo nascimento e não por procedimentos religiosos, não por obras que venhamos fazer para agradar a Deus, para buscar a salvação. E sim, vamos, de fato, hoje, termos exatamente a verdade a respeito do novo nascimento. Eu convido você a abrir em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Fica depois de Gálatas, no Novo Testamento. Efésios, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção de Deus, para louvor da sua glória. Veja bem, a palavra de Deus diz aqui que nós, verdadeiramente, quando nascemos de novo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo da promessa, ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia de que eu estou salvo. Como é que eu estou salvo? Pelo penhor que Deus me deu. Porque a salvação, ela não tem preço. E o Espírito Santo também não tem preço. Então Deus te dá o Espírito Santo, garantindo a você e a mim que nós somos o quê? Salvos, por causa do Espírito Santo. Agora, eu quero perguntar para você, você sabe o que me traz a verdade de que o Espírito Santo está em mim, que o Espírito Santo me foi dado? Como é que eu posso reconhecer isso? Nós vamos aqui saber disso. Como é que podemos reconhecer se o Espírito Santo está em nós? Será que o Espírito Santo consiste em diversas coisas que tem por aí? Diversas manifestações humanas? Diversas manifestações, como que eu vou dizer para você, emocionais que tem por aí? Nós vamos aqui saber o que é o Espírito Santo em nós, como? Sem nenhuma interferência humana ou emocional, e sim como é que eu sei que há o Espírito Santo dentro de mim. Vamos aqui primeiro ter uma noção, mais ou menos, do que é a pessoa nascida da carne e a pessoa nascida do Espírito. E como é que nós vamos saber disso? Vamos lá em o Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Veja bem o que aqui nós vamos ter exatamente a compreensão disso.
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Então Jesus aqui se deparou com um cara muito preparado teologicamente. Ele era um dos principais dos judeus. Quer dizer, era um líder religioso, que todos na sua época o respeitavam como um mestre, como alguém que poderia conduzir as pessoas. Quando ele veio ter com Jesus, ele veio com aquela conversa bajuladora para Jesus. Só que Jesus é diferente, Jesus conhece os corações das pessoas. Jesus não conhece palavras apenas. Jesus, imediatamente quando ele veio, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Quer dizer, bajulando Jesus. Jesus já mandou logo um papo reto para ele. Olha só. O que Jesus falou? Jesus disse no capítulo 3, versículo 3: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Jesus por aí já falou só: não vem com bajulação não. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Não adianta vir com o teu título de mestre, o teu título de principal da religião. Se você não nascer de novo, não adianta. Jesus estava falando para esse camarada o seguinte, que ele era um mestre. Ele era extremamente preparado aonde? Na letra. Ele era preparado na letra. Aqui, nas Escrituras, ele podia dizer muitas coisas. Podia montar um sermão que mostrava muita sabedoria humana, mas não entendia nada das coisas espirituais. Por quê? Porque eles eram preparados um pelo outro. Havia um mestre da lei, havia um mestre ali que sabia das coisas carnais da letra, e esse ia aprender com o outro também que sabia da letra. Ele era discípulo do que sabia da letra, não sabia nada espiritual, só sabia levar as pessoas a rituais religiosos e tentar dizer que conheciam a Deus, mas conheciam a Deus por quê? Pela letra. Então Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo. Nascer do quê? Da água e do Espírito, da palavra revelada
e do Espírito Santo. Porque se não nascesse da palavra revelada do Espírito Santo, não adiantava nada. Porque a carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Então o que acontece? Se eu sou nascido da carne, não tenho nada a ver com o espírito, com o espiritual. Eu estou aqui na dimensão carnal. Porque para herdar o reino de Deus, eu preciso nascer do Espírito. Preciso ter um novo nascimento, não continuar na dimensão carnal. É isso que Jesus estava explicando para ele. E ele não conseguia assimilar aquilo que Jesus falou. Ele perguntou logo, como é que pode? O senhor está me falando que eu tenho que voltar de novo para o ventre da minha mãe, já sendo velho, para nascer de novo? Quer dizer, ele não entendia nada, ele só entendia as coisas na dimensão natural. E Jesus está falando para ele da dimensão espiritual. Mas ele não entendia. Por que ele não entendia? Porque o espiritual só se discerne as coisas espirituais quem é espiritual, quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não entende as coisas espirituais. Então, para ele, Jesus estava falando que ele tinha que voltar para o ventre da mãe dele de novo. Aí Jesus falou, pô, admiro você é mestre em Israel, nem disso você entende? Porque o que Jesus fez? Jesus trazia as coisas espirituais e transportavam elas para o mundo físico para poder explicar às pessoas o que era a dimensão espiritual, que era o reino espiritual. Mas como que a pessoa iria assimilar o que Jesus estava falando na dimensão espiritual se ela era carnal? Ela não conseguia. Então, Jesus falou assim. Jesus falou no capítulo 3, versículo 10. Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabes disso? Quer dizer, Jesus falou, pô, você pode ensinar os outros, nem isso aí, o mínimo que eu estou falando, você consegue assimilar. Em verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus está falando assim, ó, eu estou falando do que eu vivo, da dimensão espiritual, e estou trazendo isso para você, e você não aceita o testemunho, você não aceita essa verdade. Vocês não aceitam, quer dizer, os religiosos não aceitam a verdade da dimensão espiritual, a verdade do evangelho, porque para eles são escândalos. Então, o que acontece? Quando eu realmente vou nascendo de Deus, vou nascendo do Espírito Santo, quando eu nasci do Espírito Santo, então eu entendo as coisas espirituais. Isto aí me traz o quê? Me traz a verdade de que eu nasci de novo, que eu não nasci de uma religião, que eu não sou um religioso, e sim que eu nasci de Deus. E como vamos ter mais esta certeza disso aqui? Vamos lá na Epístola de João, que é lá no final da Bíblia, não é a carta de João, é a Epístola. Aqui não é o Evangelho segundo escreveu João. É lá no final do Novo Testamento. A Epístola de João. Primeira Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, versículo 20. Olha só o que diz aqui. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Veja bem, quando o Espírito Santo entra dentro de você, como lemos lá, que tendo nele também escrito, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança. Você passa a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. Não é fora, dentro de você. Então, quando você recebe essa unção de filho, quando você recebe um novo nascimento, olha só o que diz. E vós tendes a unção do Santo e sabeis
tudo. Então, vamos lá um pouquinho mais na frente. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E esta unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Veja bem, como é que eu sei que eu nasci de novo e que o Espírito Santo habita em mim? Você abre as Escrituras. E quando você abre as Escrituras, o Espírito Santo ensina você. Se você, até hoje, você pensa ter nascido de novo, você abre as Escrituras e você não consegue, o Espírito Santo não te ensina, não abre a palavra para você, você é uma pessoa que muitas vezes você precisa que os outros falem para você o que é que está escrito ali. Você lê a palavra, mas essa palavra para você é uma confusão, você não consegue discernir nada. Então significa isso que você ainda não nasceu de novo. De repente você está dentro de uma denominação religiosa, dentro de uma religião, mas você ainda não nasceu de novo. Porque no dia que você nascer de novo, o que diz aqui? Você não carece que ninguém ensine a você. Por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de você, você vai saber de tudo aquilo quando você lê a palavra. O Espírito Santo vai abrir para você uma dimensão sobrenatural. Você vai discernir a palavra de uma maneira extraordinária, de uma maneira que nunca que nunca teve para você aquela abertura espiritual. E você mesmo vai ficar admirado, porque antes você não entendia as Escrituras, você não entendia a palavra. Hoje você entende tudo, você vai ficar de boca aberta com você mesmo. Isso aí significa de que você nasceu de novo, que o Espírito Santo está dentro de você. E se acontece diferentemente, é porque você está sendo enganado. Por isso que diz assim, estas coisas vos escrevi, aqui no 26, acerca dos que vos enganam. Porque muitos querem dizer que as pessoas estão nascidas de novo, porque ela não faz isso, porque ela não faz aquilo, porque ela roda para lá, rodopia para cá, fala em línguas. Se você tem tudo isso e você não consegue discernir a palavra, você está sendo enganado. Porque se o Espírito Santo habita em você, ele te ensina todas as coisas. Ele é que te ensina. Então isso aí é uma coisa que não erra, porque isso não depende de você. Isso você vai ver que é algo sobrenatural, porque você vai ver que antes você não conseguia discernir as Escrituras. E agora, depois do novo nascimento, você discerne. Se você ainda está naquela fase de que não consegue discernir a palavra de Deus, você não nasceu de novo ainda. E você está em risco, porque só pode entrar no reino de Deus, entrar no reino dos céus, quem nasceu de novo. Então eu vou entrar num curso teológico, num curso religioso ali para eu aprender. Não adianta nada. Porque você tem que nascer, como Jesus diz, da água e do Espírito. Porque se você precisa de homens para te ensinar, se você precisa de homens que têm que dizer para você o que está escrito e montar para você uma certa visão teológica, então você está aprendendo da carne, como Nicodemos. Nicodemos era muito preparado, mas o que? Na letra. Mas não é na letra, não é a letra que funciona. O que funciona é a palavra revelada. Quando a palavra é revelada para você, ela funciona. E quando ela não é revelada, é apenas uma letra, não adianta de nada. Você tem até um entendimento teológico, mas no mundo espiritual não tem nada. Então, por isso é que quando você
quando você recebe a palavra de Deus, quando você nasce de Deus, os religiosos ficam muito afrontados com você, porque o camarada chega lá, você vai em algum lugar, o sujeito lê, começa a montar um sermão e trazer aquele sermão para você. Você ali sabe se aquele sermão é espiritual ou é carnal. Por quê? Porque você tem a referência, o Espírito Santo dentro de você. Então o Espírito Santo, ele vai dizer para você, ele vai mostrar para você se aquilo é verdade ou é mentira, se aquilo é espiritual ou é carnal. Então, se você nasceu de novo, você recebe as coisas espirituais, porque o Espírito que está dentro de você, ele testifica se aquele Espírito que está passando algo para você é o Espírito Santo ou é o Espírito do mundo, o Espírito do sistema, o Espírito religioso. Então você sabe. Então você não aceita tudo que vem para você. Por quê? Você tem um filtro. O filtro do seu mestre, o filtro do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testifica o que Jesus falou. Entendeu? E não é coisas teóricas, coisas de letra, é coisas espirituais. Quer ver? Vamos voltar lá e vamos lá em Mateus 23. Mateus capítulo 23. Ó, Mateus capítulo 23, versículo 10. Ou melhor, no versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, quando você é nascido de Deus, um só é o seu mestre. Tudo que as pessoas falam tem que estar em linha com o que Jesus falou, tem que testificar com o Espírito Santo que já habita em você, se aquilo é verdade ou é mentira. Você não aceita ensinamentos de homens que contradizem a palavra de Jesus. Então, esta é a maneira de você saber verdadeiramente se você é nascido de novo e se você está salvo. Porque se você ainda não é nascido de novo e você ainda não está salvo, se você partir agora, você está perdido. Se Jesus voltar agora, você está perdido. Então você tem que buscar esse novo nascimento, para que você, então, tenha a segurança plena de que você está salvo em qualquer situação que acontecer. E para que você tenha essa plena certeza, aí está como você pode ter a plena certeza. No dia que você nascer de novo, presta atenção, nunca mais a palavra vai estar escura para você. Nunca mais você precisará de alguém que te ensine. Porque o Espírito Santo que habita dentro de você, este te ensina a toda a verdade. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração.